Nossa, nunca vi uma pergunta tão perfeita para mim, né? Então, porque é um assunto que eu não vou precisar estudar para falar, eu vou poder falar assim da minha cabeça, e é uma coisa que pouca gente sabe, é importante saber. Enfim, fechou todas, né? A pessoa perguntou e eu já várias vezes vi pessoas falando sobre isso, né? Qual a relação do budismo com a yoga? O que que é yoga? O que que é yoga, né? Porque aqui no Brasil a gente não sabe bem se pronuncia yoga ou yoga, né? E tem yoga no budismo? Não tem yoga? Tem alguma relação entre essas duas coisas? Olha, tem tanta visão errônea ao redor dessas duas tradições. Vamos passo a passo nessa situação aqui. Eu pretendo fazer um retiro de 21 dias em janeiro. Eu pedi R$ 3.000 aqui pelo canal. As pessoas já ofereceram R$ 2.230, faltam R$ 770. Então eu sigo pedindo aqui para completar esse valor até o dia 10 de janeiro, R$ 770. Eu agradeço muito, fico muito impressionado que as pessoas realmente tenham contribuído dessa forma. E eu agradeço bastante, é um mérito para todos nós. Quem quiser pedir os cartõezinhos, eu ainda estou enviando os cartõezinhos. Esse aqui é o grande Yogi Padmasambhava, o Guru Rinpoche. Quem se interessa por yoga deveria conhecer essa figura. E é só pedir para o meu e-mail que está aqui embaixo, né? Eu envio para quem tiver feito contribuição, para quem não tiver feito a contribuição, tanto faz. Então, a pessoa perguntou, na verdade, se tem práticas físicas, né, como a Hatha Yoga, posturas asanas dentro do budismo, ou se o budismo é compatível com a prática de posturas e asanas, e assim por diante, né? Mas aí isso envolve uma série de preconcepções sobre o que é yoga, né? E o budismo tem essa palavra em várias tradições, né? A gente pode falar da história dessa palavra dentro do budismo um pouquinho, mas eu vou começar com a explicação geral do termo. Então vamos lá para a aula de etimologia, né? Então é uma etimologia muito interessante dessa palavra. Então a palavra yoga normalmente é traduzida como conexão ou união, né? E essas práticas sistemáticas que se desenvolveram na Índia, elas têm a ver, elas não são apenas asanas ou posturas corporais ou a prática com o corpo. Ela envolve todo um sistema filosófico e um sistema de práticas espirituais que não necessariamente envolvem várias posturas, pelo menos, talvez uma só postura. E essa palavra quer dizer, né, união, no caso da yoga hindu, união com o Deus, né? Ou pelo menos a união do eu. Eles têm essa coisa do eu comum, ou eu pessoal, e o eu impessoal, ou eu superior, que é, né, o Atman, o Deus. A união entre essas duas coisas é a prática de yoga. E é assim que o hinduísmo, a maioria das escolas hindus vão falar sobre a prática da yoga. E aí, claro, né, quando a yoga começou a ser pasteurizada, como o movimento mindfulness faz, o pessoal fez isso com a yoga antes. Então eles pasteurizaram isso para uso comercial e se transformou numa prática apenas meramente física, né, que se faz power yoga e não sei mais o que não tem essa conexão com a tradição hindu e assim por diante. Mas, voltando à etimologia, então essa palavra significa união, né? E olha só, essa palavra, por exemplo, em inglês tem a palavra yoke. Yoke é arar, né, arado. Então o arado, o que? Ele une dois bois para fazer aquele rastro no chão, assim, com o arado, né? Então, quando tu faz uma parelha de bois, esses dois bois estão andando mesmo um lado do outro, tem um yoke. E essa palavra tem essa raiz lá, porque por que é assim, né? Eu já falei algumas vezes disso. Tem uma língua comum anterior, que é comum às línguas, todas as línguas europeias, exceto duas, e o sânscrito. Então tem muitas palavras cognatas. A palavra cognata, daí, mas e no português? Que palavra que é cognata? Por exemplo, conjugal, cônjuge, jugal. Essa palavra jugal é da mesma raiz da palavra yoga. Então é união, né? Então quando fala união estável, está falando de yoga estável. Claro que é uma yoga praticar no relacionamento, no casamento, tá fazendo piada já, né? Mas então, e daí no budismo, que não tem Deus, como é que faz essa união? É união com o que, afinal? Então, basicamente, é a união do Dharma, a integração do Dharma na pessoa. Então, a pessoa estuda o Dharma, a pessoa pratica o Dharma, mas ela vê que o Dharma
não é o que ela, não é a experiência dela. Então, a união do que ela entende, do que ela procura, do que ela quer, com o que ela vive, com o que ela vive, experimenta, né? Então, a gente tem esse termo se aplica ao budismo. Então, todas as práticas budistas, quando a gente fala prática, a gente está falando yoga. Todas as práticas budistas são yoga. Né? Todas as práticas budistas são yoga. Todas elas. Mas aí a pessoa pode pensar, tá, mas historicamente o Buda quase não usou a palavra yoga. Bom, o Buda, nos registros mais antigos que a gente tem, ele se refere a práticas yógicas, não com o nome yoga, mas ele fala de práticas que depois, né, por exemplo, ele fala que para a pessoa que está com uma mente muito cheia de desejo, assim, botar a língua. Assim, ele indica esse tipo de coisa prática, assim, que tem a ver com uma postura corporal, uma coisa. Isso ele faz lá nos sutras, lá no Kanunipali tem isso. Então, dá pra achar uns 4, 5, 6, 10 sutras que falam sobre posturas e posição de algumas coisas, assim, que tem a ver com esses exercícios que mais explicitamente se ligam à palavra yoga. Mas o que acontece? O budismo, na verdade, o budismo como um todo, ele surgiu em meio ao surgimento concomitante dessas práticas de Shramana, né? Então o Buda foi treinado em práticas de yoga, né? Então essas práticas estavam surgindo na época do Buda e o Buda foi um dos sistemas. Então a gente pode dizer que o budismo é um dos sistemas de yoga que emergiu na Índia em conjunto, né? Um sistema não ortodoxo. Por que a gente diz não ortodoxo? Porque não segue os Vedas, porque não acredita num eu, não acredita num Atman, não acredita numa entidade superior, não acredita em Deus. Então, esse sistema ele se desenvolveu fora do arcabouço cultural antigo dos Vedas e assim por diante. Mas tem várias formas de práticas desse tipo que se desenvolveram junto com os Vedas. Então, a gente tem yoga como um fenômeno pancultural na Índia. Então, a yoga está em todas as práticas religiosas. A partir da época do Buda, a yoga está em todas as práticas religiosas da Índia, inclusive o budismo. Então, no budismo a gente vai encontrar muitas vezes a palavra yoga. No Theravada se usa a palavra yoga. Então, não tem como a pessoa dizer assim, o budismo, não, yoga é uma coisa hindu, não está no budismo. Não, surgiu concomitantemente. E o uso desse termo foi apropriado como tantos outros usos de termos sânscritos que o hinduísmo também usa, foram apropriados pelo budismo. O termo yoga também existe no budismo. Então tem essa escola que eu falo várias vezes, Yogacara, na escola dos praticantes. Os praticantes do quê? De yoga. Qual é a yoga? Essa yoga que une o entendimento com a experiência, une o Dharma com a vida da pessoa. A pessoa se torna uma corporificação, integra o Dharma, né? Então ela une esses dois bois aí, ela mesma e a prática do Dharma. Então, tá, né? E eu tenho uma história com essa palavra em particular, porque eu conheci o budismo através do meu interesse por yoga, né? De forma geral, assim, um pouco um interesse não tanto prático, mas um interesse teórico que eu tinha. Então, antes de encontrar o Vajrayana, né, no qual talvez haja... O Vajrayana é especialista em muitos meios hábeis, né? Então tem o maior número de práticas de yoga possíveis, né? Então, antes de encontrar o Vajrayana, eu estava lendo esse livro, né? Esse livro do Mircea Eliade, que chama Yoga, Imortalidade e Liberdade. É um livro muito erudito, muito cheio de informações interessantes, mas também datado, também fala algumas coisas que talvez não se apliquem ao que a gente quer como budista. Não é uma coisa que eu recomendo assim, para quem está praticando, mas quem não tem aí um refúgio no Dharma e se interessa por yoga, pode ser que através desse livro aqui ela perceba a profundidade das práticas budistas, porque tem algum indício. Eu, pelo menos, quando eu encontrei o Vajrayana, esse livro existe em português, né? Eu até tenho uma cópia dele aqui. Então, esse livro pode ser encontrado na Amazon, não é um livro muito caro, é um livro extremamente difícil de ler, é um livro erudito, né? E ele fala de várias formas de yoga no continente indiano ao longo da história. Dentro tem um capítulo inteiro sobre budismo, fala do Guru Rinpoche, fala de Padmasambhava, foi o primeiro lugar, então tem essa conexão com esse emocional com esse livro, que foi o primeiro lugar onde eu li o nome Padmasambhava, foi nesse livro, onde eu ouvi falar dos 84 Mahasiddhas, onde eu ouvi falar de Milarepa. Então, esse livro é muito importante para mim. Quando eu encontrei os professores do Vajrayana, eu pensei, nossa, aquele negócio que o Mircea Eliade falou no livro lá existe, está vivo, tem uma tradição ininterrupta, tem uma
tem uma transmissão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul disso. Nossa senhora, fiquei muito emocionado com isso. E foi um dos motivos que eu levei a sério esse negócio de budismo, foi esse entendimento, esse mérito desse entendimento acadêmico do Mircea Eliade, que não é livre de... que tem alguns equívocos, então, né? Vamos dizer isso. Também é importante dizer que essas práticas que misturam filosofia com corpo, no budismo não existe prática sem o corpo. Então, sempre corpo, fala e mente. Então, quando a gente fala assim, yoga do corpo, isso não existe. É sempre corpo, fala e mente. Todas as práticas envolvem o corpo, né? Enquanto a gente tem um corpo. Talvez no Bardo da Morte, quando a gente tem mas a gente tem prática do corpo sutil, que é o corpo o corpo lá que não, no qual a mente produz um sonho de corpo, né? Como é mais ou menos agora, na verdade. Mas enfim, daí então todas as práticas têm corpo, fala e mente. E no Ocidente, a gente pensa filosofia é uma coisa tão acadêmica, né? Quando a gente vai numa sala de aula, a sala de aula não é adaptada para o nosso corpo, ela é adaptada para a gente sofrer, basicamente, né? Então não tem uma conexão, como havia na academia antiga, entre a mente sã no corpo são, né? Então isso existia. E, curiosamente, né, quando o Alexandre o Grande teve lá na Ásia, ele encontrou o que ele chamou de gimnosofistas, e até hoje a gente não sabe quem são esses sofistas. É tipo um filósofo, né, uma pessoa que fala, que blá blá blá, né, whisky sachê, que fala um monte de coisa complicada, mas eles também tinham uma coisa de corpo, então eles tinham um atletismo, uma espécie de prática de corpo. Então os gregos chamaram eles de gimnosofistas, eram os yogis, talvez essa tradição shramana, que influenciou o próprio Buda também, né? Ou talvez até praticantes budistas podiam ser, porque eles também faziam prática. De sentar, por exemplo, sentar com a postura ereta, né? Então isso é uma prática de yoga que todo mundo apropria. E o conhecimento que o Alexandre levou de volta para a Grécia influenciou as escolas de pensamento na Grécia, e daí os estoicos, os céticos, eles tinham práticas, exercícios espirituais também. Então eles também tinham práticas, essa noção de prática, basicamente isso, né? E também essa noção de mover um pouco o corpo. Isso chegou a existir, né? Se perdeu, chegou a existir, né? A gente está falando de corpo, mas a gente está falando de corpo, fala e mente. Na verdade, até quando a gente está falando de Vajrayana, quando a gente está falando... Vajrayana é o quê? O Tantra. Então a gente está falando de Tantra Yoga, que é uma coisa que também existe no hinduísmo, né? E não tem a ver apenas, não tem a ver principalmente com essa coisa de sexualidade. Não façam essa conexão diretamente, né? Então o Tantra tem a ver com visualização de deidade, recitação de mantra, tudo Bhakti Yoga, né? Yoga devocional que tem no Hare Krishna, por exemplo, que eles adoram Krishna. Ou, por exemplo, a gente pode dizer que uma pessoa que está fazendo uma novena está fazendo uma Bhakti Yoga de Jesus Cristo, né? Ela está lá tendo a devoção por Nossa Senhora, ou pelas, sei lá, sentidos na Trindade, o que mais que pode ser que tenha no cristianismo. Então, algumas vezes eu já falei aqui, por exemplo, que a ciência, ela nasceu, ela tem uma base filosófica que diz assim, tem um criador, esse criador é inacessível, mas a criação dele é acessível. Então, se nós estudarmos a criação desse criador, nós acessamos a intenção subjacente, ou começamos a entender algo do que é esse criador. Então a gente examina a natureza, as leis que regem a natureza, a matemática que está por trás das coisas. Então surge a física. Para quê? Para acessar a mente desse criador. Como tem essa noção transcendente, espiritual, dentro da prática de tentar entender o mundo, pelo menos a princípio era assim, né? Hoje em dia, claro, a gente sabe que não é assim necessariamente. A gente pode chamar isso de yoga. Então era uma yoga. Quando o Galileu botou 2 bolas para cair lá da Torre de Pisa, ele estava fazendo uma prática, na visão do termo, como ele é usado no subcontinente indiano, ele estava praticando yoga. Ele estava lá fazendo um experimento para entender a realidade do mundo, mas qual era o objetivo dele? Se unir com a mente de Deus, entender a matemática subjacente às coisas que existem para chegar em Deus. Ok, budismo não tem criador, aliás, refuta criador. Então no budismo não só assim, tipo, a gente acredita que não tem um criador, a gente demonstra que não pode haver um criador. Aí como é que a gente faz ciência? Então por isso que diz que os budistas não desenvolveram uma ciência do mundo externo tão sofisticada como no Ocidente, porque a gente não começou tão preocupado com essa ideia religiosa de tentar entender as coisas a partir do mundo externo. A gente começou a olhar para
ou talvez para cá, né, que é a mente, o lugar onde está a mente, né. Até esse sistema de chakras, né. Ah, o que se ouve de falar na internet, assim, né, a pessoa fala chakra, diz, no budismo não tem chakra. Qual o budismo que não tem chakra? No budismo tibetano tem um monte de sistema de chakras, mais de um sistema de chakras. O budismo tem, não vou dizer dezenas, eu vou dizer talvez centenas, talvez tenha milhares de sistemas de yoga. Sistemas que a gente quer dizer assim, tipo marca de carro. Então a pessoa pode fazer essa prática vai produzir um carro que vai levar ela do ponto A ao ponto B, ou seja, vai produzir a realização correspondente àquele sistema. E aquele carro, todo ele é fabricado com peças específicas que não funcionam no outro carro. Tem todas essas especificidades assim acontecendo dentro do budismo, então são centenas, milhares de sistemas de yoga. E daí a pessoa pensa, ah, mas qual é o certo? Qual é o... Aí depende da sua conexão, da sua linhagem de transmissão, o que você recebeu de iniciação, que prática que você quer efetivar. Você não fica, como eu estava falando em algum desses vídeos anteriores, a prática ela é relativamente arbitrária. Então esses sistemas eles envolvem prática. Os chakras eles são mais elementos visualizados e elementos reconhecidos através de uma prática do que elementos que existem independentemente de uma mente que pratica sobre eles, né? Então, tá, mas eu estava falando sobre corpo, fala e mente. Então a gente tem essa palavra Tsalung Tigle, né? Tsalung Tigle, que são as práticas que envolvem o corpo dentro da tradição, ou que focam mais o corpo, porque todas elas envolvem o corpo, né? Que focam mais movimento, vamos dizer assim, ou respiração, né? Então, Tsalung Tigle, né, que é Prana, Nadi e Bindu, né? São palavras do sânscrito que talvez os yogis todos conheçam, né? Então, isso tem a ver com o sistema interno de chakras, de canais e as energias. Né? Outro dia também ouvi uma pessoa na internet falando, não, no budismo não tem essa noção de energias, né? Mas a palavra prana, a gente traduz ela como ar, como vento, como lung, né? Mas ela, às vezes a gente pode estar falando de uma coisa que parece uma coisa meio energia, né? Então, tem que ver o uso semântico das palavras, quando ele nos engana e quando ele é apropriado. Então há essa variabilidade, essa possibilidade. Daí a pergunta prática da pessoa é assim, é positivo, é melhor que musculação, por exemplo, se eu fizer um exercício, fizer yoga como uma prática corporal, concatena isso com a minha prática budista, como é que funciona isso? Então, aqui temos que ter muito cuidado. Essa prática de yoga pasteurizada, né, comodificada, feita para o mundo moderno, que é vendida e que não tem um guru, que não tem um sistema filosófico por trás necessariamente, que não tem uma prática devocional por trás também, que não tem os elementos todos do yoga. Tem só um elemento corporal, só as asanas, né? E um professor assim que não tá fazendo só não tem um aspecto religioso, né? Supostamente. Isso é muito difícil de determinar, porque às vezes a pessoa que ensina yoga ela é meio esotérica, ela tem um pouco de hinduísmo basal que ela pegou através da prática do yoga, mas ela mesma não tem uma clareza muito grande sobre o sistema de yoga que ela pratica. Então ela se foca em ensinar asanas, e as pessoas se focam em aprender asanas e tal. Isso daí pode se concatenar com o budismo? Bom, isso daí tem o mesmo mérito, um mérito parecido com fazer musculação, ou correr, ou aeróbica, ou o que for. Então faz bem para o corpo, tem um mérito, porque faz bem para o corpo. É excelente. Na medida em que a pessoa vai se envolver com esse sistema como uma coisa séria que vai levar a uma realização espiritual, daí ela tem que começar a considerar essa coisa do carro, da marca do carro, né? Então eu vou seguir esse sistema ou eu vou seguir o budismo? De forma geral, no início a gente pode meio que experimentar uma coisa e outra, meio que não se comprometer com nada, mas uma hora vai ser necessário por questão de coerência, porque a nossa vida é curta, porque nós queremos realizar alguma coisa, não queremos só ficar fazendo qualquer coisa pro resto da vida. Então vai ser necessário escolher um sistema e tomar refúgio no sistema e levar o sistema a cabo, né? Então, a maioria das pessoas, como elas estão nessa fase de abelhinha, de experimentação, de ver tudo, experimentar tudo e ver que tudo é bom, que não é bom, tudo bem, né? Aí a pessoa pode ir vendo, assim. Então, a partir do momento que ela começa a tomar iniciações, se comprometer, né, levar aquilo como uma prática para sua vida, integrar aquele sistema, então aí ela dificilmente vai conseguir. Esses sistemas são muito vastos, são muito difíceis e eles são relativamente incompatíveis às vezes. Mesmo que os dois sejam bons, mesmo que os dois sejam positivos, uma peça de um pode atrapalhar o outro. Daí a pessoa não sabe muito bem o que está fazendo.
daí no fim vira uma salada, daí não funciona. Então, a partir de um determinado ponto, é interessante se comprometer com uma coisa ou outra. Então, não é... Fazer exercício é ok, mesmo que seja asanas. Quando o aspecto mais de compromisso com a prática como uma coisa espiritual surge, daí a pessoa precisa ver se ela quer seguir a yoga ou se ela quer seguir a yoga hindu, né? Ou o budismo, com as suas várias práticas de yoga. Ah, mas eu quero fazer práticas que usam o corpo dentro do budismo. Daí depende, isso tem sanghas que tem mais, tem sanghas que tem menos. Tem sanghas que isso é considerado uma prática muito avançada, que não é ensinada para principiantes, porque as práticas que são ensinadas no budismo tibetano, elas lidam tanto com o prana, tanto com essa energia, que elas são as únicas práticas realmente perigosas que tem no budismo, no sentido da pessoa poder desenvolver algum tipo de problema grave, cognitivo, loucura, esse tipo de coisa, né? Então isso é mantido relativamente em condições assim controladas, né? Então a pessoa precisa fazer certas práticas, precisa demonstrar ter uma certa estabilidade nas práticas. Daí são introduzidas essas práticas que lidam com as energias do corpo de uma forma mais dinâmica e que envolvem movimento e respiração, bem como visualização, bem como iniciações, assim, tudo como tem no Vajrayana, né? Então no Vajrayana a gente tem a descrição de várias yogas, né? Pelo menos na tradição Nyingma a gente fala em 6 níveis de Yoga Tantra, né? Então Kriya Yoga, que é fazer altar, purificações, prostrações, várias práticas externas, né? Envolvendo o corpo, envolvendo objetos, envolvendo disposição de mandalas e assim por diante, né? Então, elas são práticas, como diz, externas, né? Então, tá lidando com coisas no mundo, assim. E depois vem uma prática que meio que foca um pouco o aspecto externo junto ao aspecto interno, assim, faz uma vai e volta na mente da pessoa. Então a pessoa senta um pouco e faz o aspecto externo, senta um pouco, depois vem uma prática que foca mais o interno. Então a pessoa faz bem pouquinho do aspecto externo e foca bastante no aspecto interno. Kriya Yoga, Upa Yoga, ou Charya Yoga em alguns sistemas. Depois Yoga Tantra. A Yoga Tantra foca mais no interno e pouco no externo, nas atividades externas, né? Então depois a gente tem as yogas não duais, né? As yogas que tem essa união mesmo, que são a Maha Yoga, Anu Yoga e Hatha Yoga. Essas práticas elas têm a ver com visualização, com deidades também, todas elas têm sistemas de práticas com o corpo, práticas pro momento do sonho, práticas para a morte, práticas que envolvem sexualidade, práticas que envolvem vários elementos que produzem perturbação, ou que produzem êxtase, ou que produzem conceitualização. Então, essas práticas, todas essas yogas, elas trabalham, né? Então a pessoa pode estar sentada fazendo essa prática. Algumas vezes pode ter elementos externos, como mudras, ou como instrumentos musicais, ou como toda a parafernália externa da Kriya Yoga. Então vai adicionando, né? E cada pessoa vai praticando de acordo com o nível que ela consegue, assim. Então tudo que tem no Vajrayana é yoga, e tudo que tem no Mahayana em termos de prática, que não é apenas estudo. O estudo filosófico também deve ser, né, filosófico eu digo assim, estudo sistemático, de pegar um texto e ficar... Então ele tem um propósito yógico, né? Então ele é yoga também. O estudo ele tem a própria estrutura de receber o Lung, daí fazer um estudo linha por linha, depois fazer o uso dos comentários. Ele tem uma sistematização e ele tem um propósito que é levar a pessoa para a prática. Daí todas as práticas e todos os estudos do Mahayana são yogas também. E também no Shravakayana, né, a gente tem todas essas janas, né, fala janas em Pali, tem todas esses estados meditativos, tem a postura, né? Tem algumas recomendações do próprio Buda com relação a alguns elementos que conectam a mente com a posição da língua, por exemplo, a posição do corpo e assim por diante. O Buda falou nisso, né? O Buda, as pessoas dizem, o Buda não teve professores. O Buda teve professores de yoga durante a vida dele, né? Ele praticou sistemas hindus, né? A palavra hindu é muito ruim também, eu já comentei isso. A palavra hindu não caracteriza as religiões, porque o hindu é uma invenção do inglês.
né? O inglês chegou lá e disse: isso aqui tudo é Índia, tudo que esses caras fazem aqui é hindu. Então, botar uma fronteira daqui, meio que pegar o Paquistão, e aí isso aqui a gente chama de uma coisa. Eles que inventaram isso daí. É um estrangeiro que impôs. Na verdade, tem vários sistemas complexos, com interações complexas, com sutilezas, com profundidades vastíssimas, assim, né? E dentro disso tem o budismo, que é uma coisinha pequena nesse todo todo, mas que é uma coisa enorme, vasta demais, né? A questão prática de se eu posso fazer yoga, daí depende. Yoga, um sistema, se for um sistema que vai competir com o seu refúgio budista, não. Se for uma coisa que for só uma prática corporal que é para o seu bem-estar, para a sua saúde, tudo bem, mas daí também né, o que você está fazendo chamando de yoga, né? Por quê? E se você quer aprender as yogas budistas, faça prática, vai num centro de Dharma, fazer retiro, sentar com a coluna ereta, né? Tem até sistemas hindus nos quais as asanas, né, as posturas que a pessoa fala, fica um tempo nessa, fica um tempo naquela, fica um tempo naquela outra, não sei o quê, e culmina na Padmasana, que é a postura de lótus, que é a postura que o Buda usava para meditar também. Que no budismo a gente chama de Vajrasana, na verdade. Algumas vezes tem uma discussão sobre se a Padmasana é com uma perna para cima e a outra para baixo, tipo a direita para cima e a esquerda para baixo. Tem uma discussão desse tipo, assim, né? E a meditação budista tem 7 pontos que precisam estar estabelecidos. Mas enfim, essas asanas todas, em alguns sistemas hindus, eles fazem essas asanas como um jeito de alongar o corpo, deixar o corpo flexível e sadio e equilibrado, para quando ele senta na Padmasana, na postura de lótus final, ele possa mais facilmente atingir o Samadhi. Claro que, para um yogi experiente, o Samadhi está em cada uma das asanas. Né? O Samadhi é a concentração, tem essa palavra no budismo também, né? Uma palavra comum entre hindus e budistas, que são essas absorções meditativas. Então a pessoa faz cada uma das asanas num tipo de Samadhi e depois ela conclui no Samadhi final, que é na Padmasana, que é essa asana que os budistas todos sempre usam também. Ou pelo menos, no mínimo, a coluna ereta. Então quando a gente está falando que no budismo a coluna ereta é muito importante, por que a gente está falando isso? De onde que vem esse conhecimento? Esse conhecimento é pré-budista. Né? Esse conhecimento é assim, é uma coisa muito curiosa que não tenha surgido na Europa de uma forma tão ampla, pelo menos. Se você sentar certo, você pensa melhor, suas emoções ficam mais equilibradas, a sua respiração, a sua saúde é melhor. Daí você chega a resultados melhores no que quer que você esteja fazendo, né? Então, que isso não seja uma coisa frisada na nossa cultura é impressionante. E dentro dessa coisa da postura é uma riqueza imensa. Porque, por exemplo, a palavra Naujor, que é a palavra para yogi em tibetano é Naujor. E Naujor tem um sentido literal que é mais ou menos assim como uma pessoa que espontaneamente é rica não, tem uma riqueza de espontaneidade, tem uma riqueza do que é natural, né? Ela é extremamente natural. Então, quando ela senta em si mesmo e a postura que ela fica, ela não é forçada em nenhum aspecto. Então ela não se larga como um saco de batata, mas ela tem uma postura que é natural, espontânea. Né? Ela não é forçada, ela não é de um jeito contrived, é fabricada, ela não é colocada nessa postura. Essa postura é ela mesma, ela é integrada nessa postura, essa é a postura dela. Né? Ela encontrou o centro. Você fala isso em Pilates, em Yoga, você fala esse tipo de coisa. Só tem o centro dela. Ela encontrou o centro de gravidade dela e ela consegue ficar em si mesma. Ela não está desabando em si mesma. Né? Então, essa postura é a postura na qual se faz prática. essa é a postura natural, a postura. Mas a gente diz, mas é tão difícil sentar, mas é difícil para nós porque nós temos hábitos, os nossos hábitos. A mesma coisa que é o processo mental. Por que é difícil para nós não ter raiva? Porque nós temos um hábito de ter raiva. Então a gente pratica um outro hábito e elimina a raiva, pratica o hábito da compaixão. Então, da mesma forma, no nosso corpo, a gente tem um hábito de estar com ele todo torto, estar com ele de qualquer jeito. Então a gente pratica um hábito de colocar ele no estado natural dele. E a colocação do corpo e a colocação de outros elementos como a posição dos olhos, a posição das mãos e assim por diante,
isso naturalmente conduz ao samadhi. Então, conduz à prática de meditação e assim por diante. Isso é válido em todos os sistemas de yoga, isso é válido dentro do budismo, está perfeitamente estabelecido. Então, não tem prática sem corpo. Não tem prática budista sem corpo. Todas elas são feitas em corpo. A pessoa pode dizer assim, que a gente se foca mais na parte final, na parte boa, que é a Padmasana. Mas se a gente quer... tem a prática de prostrações, que ela funciona muito bem como exercício aeróbico e funciona também muito bem como exercício de flexibilidade e ela também tem uma visualização, ela não é apenas uma prática corporal, né? Então é uma yoga muito importante, é uma prática é um yogi, né? Várias outras práticas que existem e que podem ser aprendidas com um professor qualificado. Esses professores estão ficando cada vez mais raros, professores realmente qualificados em ensinar esses elementos físicos da prática. E, por outro lado, como várias outras coisas, a ênfase nisso vai da necessidade da pessoa e da vontade da pessoa. Então, se a pessoa quer praticar focando principalmente no aspecto do corpo, sem nunca, claro, ela sempre vai praticar corpo, fala e mente. Né? Corpo, energia, fala, né? E mente. Emoções, corpo, emoções e mente. Então, ela sempre vai praticar nos três níveis. Mas se ela quer enfatizar bastante a prática corporal, tudo bem, é uma prerrogativa que pode existir, pode se fazer. E tem seus resultados e é importante. Então, a prática, ela pode ser meio antipática, dizer assim, bom, verifica essa tua yoga. Se ela for falsa, você pode fazer. Se ela for verdadeira, daí você quer ser budista, você quer ser um yogi da tradição própria de yoga que você está praticando, né? Então você se decide o que você quer fazer. Você pode no início experimentar um pouco, depois você vê. Mas, particularmente, né, a gente está falando aqui, que a gente vê danças, né, no budismo tibetano, que a gente vê todo o aspecto yógico, não só corporal, mas o aspecto yógico todo externo também de circumambulação, de trabalhar com arte, né, yoga da arte também. Também tem no Zen budismo isso bastante. Então, todas essas práticas que podem ser integradas, que estão presentes de forma tão rica dentro do Dharma, e as pessoas elas não sabem do que estão falando. Elas não sabem o que é a palavra yoga, né? É uma palavra bastante profunda. Eu recomendo... Puxa, esse vídeo aqui é um vídeo que precisava, né, eu acho, um pouco. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambao Sasora Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destinta Zendar Shinju. Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tunga do Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta do Tenjote. Pemeja Sum Pemerisu Jepemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Sojina Nibe Melunde do Jote. Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Sentenjote. Tusum Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinji Lapto Sushi não são Ebeja Shiva Dançam Palunde do Pachinjelo. Uma rumba Zaguru Pema Sede Hun Ken Locha Song de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show.